Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um nesse dia. Hoje eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus que está na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 8 em diante, que diz assim: Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Alapassuri calamandará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui essa palavra é gloriosa, e é edificante, e é poderosa. E ela é a espada que sonda as nossas profundidades. A espada que nos mostra aquilo que precisamos, se assim nós observarmos os seus evangelhos. A palavra diz assim, olha, porque a palavra de Deus está dizendo que se Josué houvesse dado descanso àquele povo, ele não teria vencido aquela batalha, porque o repouso foi do outro dia. Os que pecaram, se rebelaram, desceram às profundidades, a terra os engoliu, foram devorados, enterrados vivos, porque essa é a justiça da palavra de Deus. Então, aí, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. A carta dos Hebreus diz que resta um repouso para nós. Esse repouso, irmão, nós somos muito ignorantes com ele. Sabe por quê? Porque esse repouso com as obras é o laço do sono da eternidade, que nós choramos tanto e lamentamos a perca dos nossos entes queridos. Mesmo quando são servos de Deus, a gente ainda chora. Sabendo, a palavra vem nos dizer que sabemos que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, versículo 10, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Louvado seja Deus. Então, todos os que entraram no repouso, repousaram, assim como Deus repousou no sétimo dia, no seu descanso. Assim nós repousamos. Para Deus, o fim da sua missão para Deus foi terminar o sétimo dia, concluir o sétimo dia. Foi chegar ao sétimo dia e concluir a semana. Esse foi o fim do seu grande trabalho pela construção do universo, de tudo que há, do que existe no universo, de tudo o que possa existir, mesmo nós não sabendo que existe, mas que existe na presença de Deus. Então foi o sétimo dia que ele descansou, e 6 dias ele trabalhou, mas o sétimo ele descansou. Então Deus teve o seu repouso, e o nosso repouso nessa terra, ainda nos dias de hoje, até hoje, eu posso dizer até hoje, o nosso repouso é a morte. Nós chamamos morte, mas é o nosso descanso. Quando vamos para o lugar reservado para que as nossas obras nos acompanhem, seja elas quais sejam, as boas que vão nos glorificar diante de Deus e as más que vão testificar da nossa desobediência diante de Deus. Aí o versículo 11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então vamos procurar manter a nossa vida na presença de Deus enquanto estamos respirando, fazer aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus e fazer com que Ele possa
nos entender, porque Ele é grande para nos entender, e continuarmos firmes até o fim, para que possamos escapar da obediência da condenação e da condenação. Versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é a única que tem o poder de entrar em nós e nos mostrar todas as coisas que não agradam a Deus. Ela entra em nossos corações, ela entra no nosso ser como uma espada, ela vai levando, ela vai dividindo tudo, mostrando como um cetro. A palavra de Deus é o cetro da nossa vida, que pode nos mostrar. E quando ela volta cortando para nos edificar, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus, ela dói na nossa ferida. Quando estamos com alguma culpa ou consciência pesada, ou praticando algum ato, irmãos, a palavra de Deus vem direto. O bálsamo só dói onde há ferida. Então, ela é o bálsamo que sara nossas feridas. Ela é o bálsamo que nos dá vida, que nos ressuscita do pecado, da morte, para uma vida de vitória com Deus, sabe? E ela é apta para discernir, ela discerne, ninguém tem oculto diante de Deus, ninguém pode esconder nada de Deus, ela é apta para discernir as intenções dos corações, até o que nós intentamos no nosso coração. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade. Chegou alguém aqui, a paz do Senhor, fiquem com Deus, depois eu volto. Desculpa, meus irmãos, eu tive que ir ali rapidinho, não sai. O vídeo continua. Eu tenho um versículo ainda para pregar. Voltando à palavra, a palavra ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra ela tem o poder de discernir os nossos pensamentos, sem que ninguém nos fale, somente lendo, somente estudando, observando. A palavra de Deus ela tem o poder de discernir os nossos pensamentos, tudo. E sabe, irmãos, e nos mostrar onde devemos, como devemos andar, como devemos nos portar, como devemos ser, como servos de Deus, como filhos da luz, como filhos do dia, filhos verdadeiramente de Deus. Versículo 13 para concluir, meus amados irmãos. E não há criatura alguma encoberta diante dele, não há. Não há ninguém, criatura nenhuma, irmãos, encoberta diante dos olhos de Deus. Não tem como se esconder, não tem como esconder o pecado, não tem como esconder as falhas, a falsidade, a traição, não tem. Você que vive nessa prática, meu irmão, te arrepende, pede perdão do teu irmão que você está machucando, que você está destruindo como uma garguinha, como um ferrugem está comendo ferro. Assim a traição destrói os seres humanos por dentro. Pensa que se você estivesse sendo traído, no momento que tu está cedendo à tentação, você acha que está tudo certo, que é direitos iguais, mas nós sabemos que não é. Cada um de nós temos um coração e um sentimento. E nós não temos os mesmos sentimentos iguais. Nós somos indivíduos, cada um tem o seu. E quando machucamos nossos irmãos, machucamos o nosso próprio Deus, porque eles que estão diante dos nossos olhos para nós amarmos e respeitarmos e amarmos e conviver e perdoar e ficar em paz uns com os outros. Fazer o bem uns pelos outros, não o mal. Então, se você está na prática do adultério, da traição, do latrocínio, de tudo, irmão, da corrupção, te arrepende enquanto é tempo. Volta para Jesus. Confessa e deixa, que assim você alcança a misericórdia.
E aí não tem como se esconder. Se hoje, irmão, hoje, que não é o dia da prestação de conta ainda, hoje, até agora, até esse exato momento, não é a prestação de conta ainda, não é o juízo final. Mas se hoje o Senhor já sabe, imagina no dia do juízo que Ele vai estar com as obras que vão testificar nossas obras diante de nós, as boas para o bem e as ruins para a nossa condenação. São as obras que nós praticamos, são os nossos maiores inimigos, que vão se tornar, se nós formos errados ou desobedientes a Deus, elas nos condenarão diante do Senhor, as nossas obras. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, nada tem coberto, nada tem coberto. Aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você não vai tratar com o teu pastor, você não vai tratar com o presidente, você não vai tratar com o rei da terra, os reis da terra, você não vai tratar com mais ninguém a não ser com Todo-Poderoso, com teu Deus, com, mesmo se você não considera, vive uma vida que não considera, não acredita que existe Deus, naquele dia você vai ver quem criou a criatura que você é. Você vai estar diante, a criatura vai estar diante, face a face com seu Criador, para prestar conta de tudo aquilo que fez aqui diante do nosso Deus. E essa palavra eu quero deixar no coração de todos aqueles que ouvem e que possam ouvir. Em nome de Jesus, recebe, lê a palavra, observa e faz a diferença como luz no meio do mundo. Paz e graça em nome de Jesus, dessa serva de Deus. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Eu só... Não?